E por que é um livro tão complicado de entender? Porque é feito para pessoas. E pessoas são complicadas. Mas é que é muito complicado. Eu Mas... já tentei ler. Às vezes eu leio algumas frasezinhas assim. Se eu soubesse, eu tinha trazido uma Bíblia minha que eu traduzi numa versão um pouco... Traduzi não, mas eu peguei uma versão um pouco mais simplificada para facilitar. Mas, por exemplo, vamos pegar lá. O povo bate muito no Gênesis, Êxodo, Levíticos, o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés há 5.000 anos atrás. E aí fala, não pode usar tecido de duas coisas diferentes. Então você não pode usar, por exemplo, essa camisa aí. Você está em pecado, você tem que ser apedrejado, porque aí tem algodão e poliéster. Você não pode misturar semente. Na roça a gente planta milho e feijão. Entendeu? Você não pode comer camarão. Mulher com fluxo de sangue, menstruada, não pode sair de casa. Não pode sair de casa. Senão tem que ser apedrejada também. Então, assim, tem muitas leis que pra gente não faz sentido. Só que naquela época, Deus estava montando a primeira cidade do planeta. As pessoas viviam em tribos. Depois elas avançaram, começaram lá em Adão e Eva, vivendo em tribos. Depois elas avançaram para viver num sistema patriarcal, onde o pai mandava nos filhos, nas noras, nos netos. Dali evoluiu-se para um sistema de tribos um pouco mais evoluído. As tribos se juntaram. E aí começou a formar pequenos vilarejos, ainda sobre um regime patriarcal, que depois evoluiu para um regime de juízes e depois para um regime de reis. E aí, quando Jesus vem, já tem imperadores, governadores e tudo mais. Só que Deus está montando a primeira cidade. Ele está dizendo para o povo, não tem frigorífico, não tem luz, não tem água encanada, não tem saneamento básico. Você está com um monte de tenda no meio do deserto. Ele vai te dar princípios para que você adoeça menos e morra menos. Então, quais são as carnes mais perigosas até o dia de hoje? Se alguém tem alergia a alguma carne, tem alergia ou a camarão ou a carne de porco. E carne de porco é uma carne perigosa até hoje. Ela é onde se cria as tênias, um verme, que se não tiver muito bem cozido, você desenvolve. Camarão, até hoje, com toda a tecnologia, tem pessoas que incham e quase morrem. Imagina há 5.000 anos atrás, quando não existia polaramine, fenergan, loratadina. Então Deus pega alguns desses princípios e diz, não coma. Não coma. Ele proíbe. Mas por que Deus não fala? Por favor, não coma. Então, porque ele está lidando com seres humanos. O nosso presidente, ou qualquer presidente, ou a Constituição poderia dizer, por favor, não roube. Mas com a ordem, com uma penalidade já acontece. Então, da mesma forma, ele diz para as mulheres, olha, se você estiver menstruada, não sai de casa. Qual era a justificativa? Porque há 5.000 anos não existia roupa íntima. Não tinha OB. Não tinha calcinha. Sim. Não tinha cueca. Não tinha absorvente. Sim. Não tinha água encanada para ela se lavar. Ela tinha que ir no lugar público para poder se lavar ou buscar. Então, não saia de casa, porque senão você vai sair pingando aquele sangue, que é um sangue hemorrágico, podre, porque o seu corpo expeliu. A vida não brotou, o corpo expeliu, né? O seu útero expeliu. Aquilo é um depósito de biologia que fungos vão fazer uma miséria ali, cheia de bactéria. Então, você imagina uma peste negra, só que vermelha, verde, naquela época. Deus estava cuidando do início da cidade. Mas existia uma ameaça de se comer carne de porco vai ser apedrejado? Existiam penalidades. Mas por que existia essa? Vai ser apedrejado? Justamente para que as pessoas não fizessem. Como hoje, existem as penalidades, porque para existir lei, precisa existir a penalidade. Isso é uma pergunta bem idiota minha, mas eu vou perguntar mesmo assim. Então pergunta. Não, ele mesmo criou o camarão e a carne de porco e o sistema da mulher que menstrua. Sim. E aí ele mesmo apedreja se tu comer aquela carne que ele mesmo fez. Interessante. Sabendo que ali podia ter nascer um inseto, aquele bicho. Como é que você explica Como é que explica essa lógica? Na linha do tempo, Deus não existe no tempo. Porque quem cria o tempo é Ele. Então a gente tem mania de dizer que Deus não existe.
Ele é. Porque foi ele que criou o tempo. Então, o ontem, o hoje e o amanhã, na realidade, funciona ao mesmo tempo na mente de Deus. Só que nós não conseguimos entender isso, por mais que a física quântica tente explicar, porque tudo que nós conhecemos nasce, cresce, reproduz e morre. Tem um ciclo. Então, a gente não consegue entender algo que não viva dentro desse ciclo. Hoje nós podemos comer carne de porco. Hoje nós podemos comer camarão. Hoje a mulher pode menstruar à vontade, pode até optar por não menstruar. Quando ele cria a natureza, ele cria a natureza na sua plenitude. Se o mundo demorou para evoluir ou evoluiu rápido, aí é a humanidade. Mas ele é tão criativo que ele fez diversas coisas que temporariamente poderiam causar mal, mas no futuro não. Então era só uma regra básica para aquele início de existência. Assim como, por exemplo, até Jesus vir, a forma de lidar com o pecado era uma. Quando Jesus veio, a forma de lidar com o pecado era outra. Como exemplo, até Jesus vir na Terra, Deus tratava o povo como criança. Igual você trataria o seu filho, não sei se você tem. Mas, por exemplo, tem uma tomada ali. Se seu filho for enfiar o dedo na tomada, ou pegar alguma coisa e enfiar na tomada, o que você vai fazer com ele? Você vai pegar ele, sentar e conversar, filho, olha, ali tem 220 volts, você pode... Ele tem 2 anos de idade. Sim. Você pode sofrer uma sobrecarga, e aí o seu coração, todo o seu sistema vasodilatador, ele vai parar, o seu sistema circulatório, e seu filho vai olhar para você e falar, tomada! Uhum. Então, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, até Jesus vir, Deus estava lidando com o povo, tentando se explicar para o povo e fazer com que o povo evoluísse. Então, a forma que ele tinha era a forma que a gente às vezes tem de educar a criança. Botou o dedo na tomada, você dá um tapinha de levinho na pontinha do dedo e fala, ai, 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 dodói, não pode. Uhum. Então, Deus agia assim. A pessoa pecava, caía um raio na cabeça, abria a terra, ficava leprosa. Era uma forma de um tipo de castigo. Quando Jesus vem, ele diz, agora vocês já amadureceram. Agora vocês não são mais crianças. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Façam o que bem quiser. Uhum. Ele enxerga a humanidade como um indivíduo só que vai amadurecendo ao longo do tempo? Na realidade, Deus é coletivo e é individual. Porque mesmo ele tomando conta do mundo, ele entende você, que é diferente de você, que é diferente de mim. Uhum. Mas também enxerga o todo para poder... Para poder conduzir a história. Isso, para conduzir a história. Entendi.